Você provavelmente já deve conhecer a ideia da luz ser uma onda eletromagnética que pode se propagar tanto no ar, na matéria, quanto no vácuo. Entretanto, a luz também, em algumas situações, pode apresentar o comportamento de partícula, como por exemplo no efeito fotoelétrico que deu o prêmio Nobel a Einstein. Um fóton, uma partícula de luz, um quanta, um pacotinho de energia, interage com algum material e arranca o elétron deste material, dando energia para ele. Mas pensa aqui comigo, você olha para os lados, por aí, e você vê coisas, certo? Sei lá, qualquer coisa, uma mesa, cadeira, um copo, um celular, qualquer coisa que seja matéria. Essas coisas não parecem nem um pouquinho como ondas, ou melhor, não apresentam características ondulatórias. Acontece que se você olhar fundo o suficiente nestes objetos ao seu redor, coisas bizarras acontecem. Uma delas é o que a gente chama de ondas de matéria. Neste exato momento da história da humanidade, lá para o final do século XVIII, tínhamos a teoria corpuscular da luz, desenvolvida por Isaac Newton, dominava o pensamento científico, ou seja, a ideia da luz ser uma partícula. Isso mesmo que várias evidências já apontavam para um provável comportamento ondulatório da luz. Por exemplo, a difração da luz em bordas de aberturas estreitas, ou então filmes finos onde as cores aparecem mais ou menos como quando você tem óleo numa poça na rua. A luz do sol bate naquele local e você vê várias cores saindo dali. Diversos cientistas da época já apontavam para esse comportamento da luz, diferente da ideia dela ser composta por partículas. Logo no começo do século XIX, um importantíssimo físico chamado Thomas Young realizou um experimento que mostrava claramente o comportamento ondulatório da luz. O problema é que entrava em confronto direto com o modelo de Newton, até então mais aceito. O que ele fez foi o seguinte: pegou a luz do sol, redirecionou usando um espelho, fazendo com que ela atravessasse um furo bem pequeno. A luz então difratava e logo depois ela era partida em dois feixes de luz, passando por um papel cartão. Com isso, ele conseguiu produzir o efeito de interferência de cada uma das partes do feixe original, uma com a outra, que é um efeito característico de ondas. A versão mais moderna é conhecida como o experimento da fenda dupla. A luz é emitida passando por um pequeno orifício, difratando e logo depois atravessando dois orifícios, que seriam as duas fendas, e daí ela difratava de novo e como resultado formando um padrão de interferência entre as ondas que saem de cada uma das fendas. Até então parece que tá tudo ok, até surgir a pergunta: e se eu fizer isso com elétrons? E talvez, em primeira mão, você poderia me perguntar: tá, mas pra que eu faria isso com elétrons? No começo da década de 1920, dois físicos americanos estavam estudando o bombardeamento de elétrons em superfícies. Era o Clinton Davidson e o Lester Germer. Eles estavam querendo estudar a estrutura da superfície de um pedaço de níquel bombardeando elétrons e vendo como eles seriam refletidos. Eles então colocaram um pedaço de níquel dentro de uma câmara de vácuo, e o vácuo era para evitar que o ar atrapalhasse o experimento, junto com um detector móvel de elétrons. Dessa maneira, eles podiam medir a quantidade de elétrons que iriam em cada direção e determinar as imperfeições na superfície do pedaço de níquel. Até aqui tudo bem. Físicos fazendo experimentos na natureza. Só que em um destes experimentos, acidentalmente o ar começou a entrar e oxidou parte do material de níquel. E então, para tirar essa oxidação, eles aqueceram o níquel a altas temperaturas, só que eles não sabiam que isso produziria áreas cristalinas. Quando reproduziram o experimento novamente com esse pedaço de níquel, agora com uma parte cristalizada onde os elétrons iriam colidir, eles notaram um padrão de difração
ao medir a posição dos elétrons no detector móvel. E isso significava que tinha regiões onde os elétrons chegavam intercalados com regiões onde praticamente não havia nenhum elétron. Era um comportamento parecido com o de uma onda, exatamente como Thomas Young tinha percebido para a luz. E foi assim que então começaram a questionar: e se fizermos o experimento da fenda dupla com elétrons? E fizeram. Os elétrons eram enviados um por vez através das fendas, de forma que no anteparo, a paredezinha, vamos chamar assim, você tinha a detecção individual de cada elétron enviado. Até aí beleza, nada de bizarro. Acontece que se você olhar o padrão das detecções depois de mandar muitos elétrons, você acha novamente o padrão de interferência. Isso é extremamente insano, porque é impossível explicar com mecânica clássica. Pensa só o quão louco é imaginar sobre isso. A gente pensa em ondas como ondas, sei lá, ondas do mar, e coisas, objetos, matéria, como podemos aproximar como bolinhas, e isso seria os elétrons. Não faz nenhum sentido, em princípio, que bolinhas sejam ondas. Isso não faz o menor sentido. A única explicação possível vem com a mecânica quântica. Você manda o elétron e ele se propaga como uma onda atravessando as duas fendas. Isso então faz com que ele produza interferência com ele mesmo, e então quando ele chega no anteparo, ou seja, quando ele é medido, ele tem a alta probabilidade de estar em certos lugares e muito baixa em outros lugares. Mandando vários elétrons, cada um é encontrado em um desses lugares, de forma que se você olhar tudo junto no final do experimento, você enxerga o padrão de interferência. Percebe o quanto isso é extremamente esquisito? Não é só sobre dizer que o elétron se comporta como uma onda. É pior que isso. Estamos verificando experimentalmente que o elétron se propaga como uma onda e é detectado como partícula. Isso é o que todos nós chamamos de dualidade onda-partícula. Repare que as perguntas corretas e extremamente loucas e incríveis surgem agora. Beleza, o elétron. E moléculas? Será que a gente enxerga esses padrões com substâncias? Será que alguém já se perguntou se organismos, por exemplo, vírus, poderiam ter estas coisas esquisitas acontecendo? Isso vai ficar para um próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.